Beatriz Yuki, eu sou assessora de comunicação da CONACAT, e em nome de toda a diretoria da entidade, eu quero saudar e agradecer a participação da Aline Rizzi, que é bacharel em Direito e mestre em Comunicação, escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais, diretora de comunicação da Cobrapol e criadora do Instituto Amadas. A Rejane Soldano Sobreiro, que é bacharel em Direito, guarda civil municipal e diretora jurídica da FENAGuarda São Paulo. A Ana Rosa Campos, que é bacharel em Direito, escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais e criadora da plataforma de inteligência artificial Chame a Frida. E, por fim, a Luciana Alves Brungari, que é agente da Polícia Federal, presidente em exercício do Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Paraná e membro do projeto Proteca da Universidade Federal do Paraná, que é de prevenção ao aliciamento de crianças e adolescentes com foco em crimes cibernéticos. Sejam todas muito bem-vindas. Essa é a segunda roda de conversa, em homenagem ao mês de março, Mês da Mulher, que a CONACAT realiza. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, vale a pena conferir. Você encontra a publicação aqui nessa plataforma, é só olhar as postagens anteriores, ou no caso do Instagram, procurar os destaques que ficam na bio. Foram 3 mulheres que compartilharam as suas trajetórias e os obstáculos que enfrentaram para chegar onde estão em suas carreiras. E vamos aos temas de hoje. As mulheres nas carreiras de segurança pública. Olá, meninas! Olá! Olá, Beatriz, olá a todos, a todas, né? Uma honra estar aqui com vocês, no meio de tantas mulheres maravilhosas e batalhadoras e guerreiras. Olá, Beatriz, olá a todas vocês, um prazer imenso estar aqui com vocês. Me sinto honrada de estar aqui compartilhando um tema tão importante, né, de homenagem às mulheres policiais, às mulheres na segurança pública. Uma honra imensa estar aqui com vocês. Boa tarde a todas, fiquei muito feliz pelo convite, estou ansiosa para esse bate-papo e agradeço em nome não só meu, como em nome das meninas do coletivo Chame a Frida, que estão por trás do projeto e estão muito felizes também pela minha participação. Uma boa tarde a todas e a todos que estão assistindo. Eu agradeço o convite. Fico muito feliz a gente debater a mulher na segurança pública. Antes de começar, de entrar na história mesmo de cada uma de vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta para todas. Que tipo de preconceito as mulheres sofrem mais nas carreiras de segurança pública? Queria ouvir um pouquinho, começando por você, Luciana. Bom, eu acho que, assim, muita coisa mudou hoje, eu vejo muita diferença do que há 17 anos atrás, mas ainda temos muita luta pela frente, né? Se muita coisa mudou, acho que as lutas fazem efeito, elas estão surtindo efeito e elas não podem terminar. Então, ainda acho que temos muito a ensinar e aprender com tudo que a gente passa. E o que eu vejo principalmente é que as mulheres, elas estão sempre se doando mais, elas estão sempre se esforçando mais. Parece que elas têm que ser muito melhores que todos para serem consideradas medianas. Enquanto que uns homens medianos, eles fazem pouco para serem considerados muito mais capazes. E isso eu percebo muito na área de segurança pública e provavelmente nas outras áreas também. Então, quando eu ouço uma brincadeira de mau gosto, que para mim é de mau gosto, para muitos homens não é considerado normal, eu faço eles repensarem de uma maneira assim, se essa mesma brincadeira que você fez comigo ou com outra colega, a sua filha, a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã sofressem essa mesma brincadeira por parte de um colega, o que você ia achar? Ah, não, aí não pode. Ah, porque eu matava se acontecesse isso com a minha filha. Mas e por que quando é com uma colega policial, isso é normal? Por que nós temos que aceitar esse tipo de brincadeira, entre aspas, e achar normal? Aí, se não, é mimimi, ficou normal, hoje tudo é mimimi. E eu vi um meme esses dias na internet que eu achei muito interessante, apesar de ser um meme, faz pensar. Mimimi é a dor que não dói na gente.
Então, eu posso considerar o mimimi do outro porque aquilo não está me atingindo. E isso não só para as mulheres, mas pode ser para o racismo, pode ser para uma série de outros tipos de preconceitos. Então, eu acho assim, lógico, eu não gosto de generalizar, porque eu acho que mudou muito, como eu falei, eu acho que temos hoje um reconhecimento muito maior por parte de muitos colegas, que, pelo contrário, eles sabem parabenizar e reconhecer o nosso trabalho, inclusive a nossa sensibilidade, a nossa expertise e muitas coisas que só tem a agregar ao trabalho policial e da segurança pública, em geral. Então, eu acho que isso está mudando, né? Tem que reconhecer que alguns colegas hoje têm uma outra visão, uma outra cabeça, mas aí a gente ainda tem muito pela frente, muito que lutar ainda. Alguma das meninas gostaria de complementar? Eu gostaria de complementar. Eu concordo com a Luciana, em gênero, número e grau, é isso mesmo que acontece, infelizmente ainda, né, claro, vários avanços já aconteceram, aquelas que nos antecederam já foram, né, sofreram com muito mais preconceito que hoje nós enfrentamos, mas nós ainda enfrentamos uma carga de preconceito muito grande. E quando você tenta defender os seus direitos, defender o seu ponto de vista, como a Luciana falou, você percebe que há um movimento de querer criminalizar o movimento feminista, e aí já te coloca um carimbo, né? Ah, essa daí é feminista, essa daí é feminazi, né? E para tentar te desqualificar o teu ponto de vista, né? Eu não sei se vocês já enfrentaram isso, mas eu enfrento isso diariamente, né? Quando você tenta impor, né? Você tenta colocar a tua voz. Não, você é feminista, né? Você sente assim, é um preconceito disfarçado, né? É só uma outra forma de preconceito. Hoje eu acho que usar assim, você é feminista, porque infelizmente o radicalismo ele não é benéfico, né? Então o que acontece? O radicalismo trouxe para a luta que é equilibrada e coerente e real por direitos realmente. O radicalismo ele acaba trazendo isso, uma revolta do outro que não sofre aquilo. O feminismo hoje virou uma acusação pejorativa e não uma coisa boa. Então, os homens não sabem, muitas vezes, diferenciar o que é feminismo e o que é femismo. O que é o radicalismo? É feminazi. Não é isso. A gente não é contra os homens, pelo contrário, nós queremos ser parceiras, nós queremos parcerias, nós queremos andar juntas, nós queremos equilibrar tudo. Então, isso ainda falta muita educação para que todos saibam diferenciar qual é a diferença do radicalismo e qual é a diferença do equilíbrio. Isso que a Luciana e a Rejane falaram, que eu também concordo muito, e eu vou falar um pouco sobre o que eu passei, né? Vamos dizer assim. A primeira coisa que eu gostaria de complementar é que a mulher também sofre muito preconceito no sentido de que ela é vista como o papel dela na polícia tem que ser mais administrativo, que a mulher não conseguiria realizar o serviço de rua, o serviço operacional. E aí a gente tem que lembrar que, aí eu não sei se é no país inteiro, mas aqui em Minas, a Polícia Militar é só 10% destinada às vagas para mulheres, o que demonstra claramente que eles acreditam que a importância da mulher, pelo menos na Polícia Militar, é assim que eu enxergo, seria menor do que a importância do homem, porque a mulher não teria capacidade de ir para a rua, enfrentar a criminalidade no corpo a corpo, como faz o homem. Então, a mulher teria que ficar nos gabinetes, nos serviços administrativos, né? Nos serviços como diria, de RH mesmo, para ficar fazendo fichas, formulários cansativos. Na Polícia Civil é vista assim também, eu e a Aline, que somos escrivãs, a Aline vai falar se eu estou mentindo, eles enxergam que a mulher deveria entrar na Polícia Civil para ser escrivã somente, porque a mulher ela tem que digitar, ela tem que escrever, ela tem que arquivar inquérito, como se a carreira de escrivã fosse só isso, né? E não é só isso. E falando um pouquinho do feminismo com o meu projeto, o nome do meu projeto é Chame a Frida, né? Atendente virtual chama Frida. E quando eu coloquei este nome, deu uma repercussão danada, porque é o nome de uma mulher ligada à esquerda, ligada ao feminismo. E eu tomei muito a fama de estar fazendo feminismo na polícia, como se fosse algo ruim, que deveria ser enxergado como algo bom. Eu estou buscando empoderamento da mulher através de um mecanismo de proteção, e eu coloco o nome de uma mulher
justamente para empoderar e para falar, olha, não são só homens importantes na história, não, existiram mulheres importantes, elas não são faladas, e por isso vamos dar nome de mulheres, para que outras mulheres que não conheçam a história de Frida Kahlo passem a conhecer. Então, a minha complementação é essa. Inclusive, Ana, você bem falou, Frida, ela lutou pelos direitos da mulher. E isso aí não é ser feminista. Isso aí simplesmente é lutar pelos direitos como qualquer outro luta. Um homem luta pelo seu direito, nós também lutamos por nossos direitos. Até porque, quando o feminismo é você querer que a mulher assuma na sociedade o seu verdadeiro papel, o seu reconhecimento, e ela pode escolher aquilo que ela quiser. Ela pode ser uma dona de casa, ela pode ser uma policial, ela pode ser uma empresária, ela pode ser aquilo que ela quiser, e muitos não entendem isso e acham que isso é radicalismo. E outra situação é o preconceito que a gente passa no momento que a gente fala algo referido à mulher e muitas vezes nós somos cortados. Nós, né, mulheres, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma situação, fora todas da polícia, porque eu vejo que o que a mulher mais passa no nosso meio policial, e em outros meios também, mas eu falo mais com referência à polícia e mais civil, é o assédio. O assédio sexual, e quando não dá, é o assédio moral. Então, isso aí é muito, muito visto na polícia, principalmente do superior para a subordinada. Então, isso aí é algo que a gente tem que combater e muito, nós lutamos muito para combater, e às vezes o preconceito, o machismo não é só do homem, é da própria mulher. E eu passei isso, porque eu tenho 2 bebês, um de 2 anos e um de 4 anos. Eu tinha que trabalhar o dobro se eu tivesse que levar o meu filho ao médico, sendo que é um direito meu. Você de licença maternidade, quando você volta, é como se você tivesse sendo condenada a algo que você fez e que você tem só os seus direitos. Ela parece que você engravidou para não ter que trabalhar. E isso, fora o que você falou, Luciana, que é muito importante essa questão das brincadeiras, isso é chamado machismo estrutural. Sabe o que é isso? É achar que qualquer brincadeira para a mulher é normal, a gente tem que aceitar perfeitamente. Olha, aquela mulher, o carro ultrapassou, só pode ser mulher. A barbeira é mulher. Isso é machismo estrutural. Por que nós temos que fazer as coisas erradas? Tem que ser a mulher? E eu vejo que a Ana falou algo muito certo mesmo, que entendem que a gente tem que ser a parte administrativa. Por que nós não podemos ser a parte operacional? Qual é a diferença? A estrutura física, mas e a habilidade? A gente não tem o mesmo treinamento na academia de polícia? Então, qual é a diferença? Nós temos as nossas peculiaridades, que é ser mãe, etc., mas tirando isso, a garra, a vontade, tudo isso nós temos. O profissionalismo, e eu julgo a dizer que a mulher ela é muito menos corruptível do que o homem, a mulher ela é muito mais esforçada do que o homem, e ela chega ocupando o seu espaço, e como a Luciana falou, nós estamos ocupando um espaço que está incomodando, infelizmente, mas também, como disse a Rejane, eu acho que foi a Rejane mesmo, ou a Luciana, não sei, nós não queremos combater homens, nós queremos ser parceiras, mais de níveis, mesmo nível. Por quê? Porque nós temos capacidade para isso. E é isso que todos têm que entender. Ser feminista é simplesmente querer se posicionar na sociedade como nós deveremos nos posicionar com o nosso verdadeiro papel. É essa a minha opinião, complementando. Inclusive, na roda de conversa passada, nós falamos sobre isso, né? E o tema era esse, da mulher poder ser aquilo que ela quiser. E aproveitando esse pensamento, eu queria perguntar para a Rejane como foi a reação dos familiares e dos amigos próximos, né? Quando ela contou que ela queria ser guarda civil municipal. Como que foi essa aceitação, Rejane? Pois é, né? Eu não sei se isso já aconteceu com as outras participantes aqui, mas eu vivi assim um
um exemplo claro de machismo estrutural, como a Aline mesmo comentou. É aquele machismo disfarçado, né? Aquele preconceito disfarçado. E, no meu caso, veio com o disfarce da preocupação, né? Ah, os familiares, eu não tenho ninguém da minha família ligado à segurança pública, né? E quando eu decidi fazer concurso para guarda Civil Municipal, aqui na minha cidade, Guarda Municipal, surgiram aqueles comentários: nossa, você tem certeza? Não, é muito perigoso, cuidado, não, olha, tem outras carreiras que você pode seguir, e aquele preconceito disfarçado de preocupação, né? Disfarçado de preocupação. E quando, após entrar na carreira e entrar para o movimento sindical, ele piorou ainda mais, né? Como representante de classe, nossa, você tem certeza que é isso que você quer? Menina, larga disso, vai fazer outra coisa, vai para outra carreira que seja mais administrativa. Então, é bem isso que a Ana também pontuou na fala dela. Parece que, para nós, a sociedade já definiu qual é o nosso papel, e não é desse jeito, né? Grupos da sociedade já parece que definiram qual é o nosso papel, e não é assim. Então, eu admiro as mulheres que estão em segurança pública, eu falo, porque nós ousamos, né, ocupar um espaço que é predominantemente masculino, né? Na minha carreira, por exemplo, a nível nacional, 85% é formado por homens. E nós, mulheres, infelizmente, representamos cerca de 14, 15% efetivo. Então, é um número muito pequeno. É um número muito pequeno, só que vem crescendo. Claro, esse número já foi muito menor, vem crescendo ao longo dos anos, mas é isso. O preconceito, o machismo estrutural existe e muitas vezes vem disfarçado de preocupação. No meu caso, veio. Luciana, e com você? Você tinha alguém da família que já fosse da área de segurança pública? E eu queria entender qual foi o motivo que te fez escolher a polícia como profissão. Então, eu tenho, sim, alguns primos que são das polícias civis e militar aqui do Paraná. E, na verdade, eu trabalhava no hospital, na minha área, né, no laboratório do Hospital de Clínicas aqui da universidade, e eu comecei a querer voltar a estudar. Eu já tinha um filho de 2 anos, então eu trabalhava no hospital, ministrava aulas e fazia cursinho à noite. E aí eu comecei a estudar para o concurso da polícia, me apaixonei pelas disciplinas, e aí fui estudar, olhar mais sobre a carreira, aprender mais sobre o que fazia um policial federal, e acabei me apaixonando. Aí eu me dediquei, e eu lembro que eu estudava amamentando a minha filha do meio hoje, então eu com ela pendurada nos peitos, assim, e estudando com os livros em cima da mesa. Foi uma época assim, bem difícil, mas valeu muito a pena. E eu lembro que eu fui lotada no início da carreira, isso há 17 anos atrás, numa área de fronteira, uma cidade com pouquíssimos habitantes, sem muita estrutura, e para tudo, né? Para médico, para moradia, para escola, e foi bem difícil o início, mas nós temos a força da mulher e nós conseguimos superar tudo. E hoje, claro, eu também tive uma gestação nessa área de fronteira, né? Então, assim, o início da minha carreira foi difícil, mas serviu também como um aprendizado muito grande, sabe? E lá no início eu já percebi, eu queria, como as meninas já falaram, eles sempre acham, já me perguntavam: nossa, mas você é policial, mas você fica na parte administrativa, né? Você não vai para a rua, mas você anda armada? Isso a gente escuta muito como se fosse uma coisa anormal, né? Como se a mulher não tivesse essa capacidade. E eu me lembro que a gente teve algumas missões na área de fronteira que eram no meio da mata, né? Ela é a Amazônia, né? Muito próximo. E eu percebo, assim, que os homens não gostam muito de mulheres, principalmente nessas operações. Eles acham que todo mundo tem problema, por exemplo, com insetos e banheiros. Mas, se a mulher estiver no meio, é ela que atrapalha, sabe? Então, a gente sofre muito disso, e como as meninas falaram também, com relação ao homem, pode ser um péssimo motorista. Mas se a mulher dá uma pequena pisadinha na bola, é porque é a mulher.
Isso tem na sociedade em geral, né? Mas a gente passa isso, acho que de uma maneira um pouco mais exacerbada dentro da polícia. Se você escolheu ser policial, você tem que ser uma heroína, não de carne e osso. Você parece que tem que ser acima disso, né? Coisa que é exigido muito da gente. Mas, enfim, o início da minha carreira foi muito difícil, mas eu não me arrependo, tenho muito orgulho de tudo, de estar aqui hoje. Inclusive, Luciana, na conversa que a gente teve antes dessa gravação, você contou que os seus filhos te acham uma super-heroína, né? Ah, sim. Ter esse reconhecimento deles hoje é super gratificante, né? Hoje estão todos adultos, né? Então, eles entendem muito bem. Lógico, hoje teve muitas ausências, nós viajamos muito, né? Ficamos, tem que sair de madrugada, a qualquer hora do dia da noite, a gente sempre depende de outras pessoas quando você não tem o pai presente para deixar os filhos, né? Então, eu vejo, não é bem diferente estar às 4 da manhã, até isso eu já ouvi de colegas, assim, pelo contrário, elogiando, parabenizando. Como que vocês conseguem estar aqui às 4 da manhã, maquiada, de cabelo arrumado? Eu falei, já coloquei roupa na máquina, já tomei café, já fiz isso para filho, já troquei filho, e assim vai. E a gente dá conta. É muito mais cansativo para a mulher. O homem, normalmente, com raras exceções, ele só tem que se levantar, colocar roupa e sair. A mulher tem que se preocupar com quem que vai ficar o filho nesse horário. Será que vai almoçar? Muitas mulheres que não são mães também, muitas vezes, cuidam dos pais, né? Então, para a mulher, sempre tem um obstáculo a mais, né? Sempre tem um obstáculo a mais que, normalmente, os homens não têm. Mas hoje, assim, ouvir dos meus filhos o reconhecimento é muito gratificante. Assim, que tudo valeu a pena. E eu acho também que nós estamos formando novas pessoas. Acho que nós, mulheres, claro, os homens também têm essa responsabilidade. Mas acho que nós, mulheres, estamos tentando criar pessoas com menos preconceitos, né? E pensando um pouco nisso, eu queria ouvir da Rejane e também, se a Aline e a Ana quiserem complementar, como que é a reação da população? Também vem carregada de preconceitos ou não, né? No caso da Rejane, ela tem a farda, né? Quando a população se depara com isso, ela tende a respeitar mais ou não? Também tem esse preconceito? Pois é, Bia, na realidade, o machismo, né, ele está no núcleo da sociedade, né? O que eu falo, ele não surgiu do nada, né? E ele está no seio da nossa cultura, seja de uma forma mais aberta ou seja de uma forma mais camuflada, mas ele está presente na nossa sociedade, né? Eu já passei diversas situações em que, quando você chega uniformizado, está lá atendendo uma ocorrência, a primeira coisa é aquele sexismo, né? São aquelas piadinhas, né? Aquele olhar num tom de achar que você não vai conseguir fazer a abordagem, já até por situações do parceiro, né? De às vezes não acreditar que você vai realmente conseguir dar conta ali de fazer aquela abordagem, aquele procedimento. Mas, assim, sofri muito no começo. Aí, quando os meus colegas, né, perceberam que, opa, com essa daqui eu consigo contar, né? Com essa daqui, essa consegue desempenhar o serviço. E é engraçado porque eu acho que eles vão se comunicando, né? Um vai conversando com o outro, e aí eles vão percebendo e vão tirando um pouco desse bloqueio. Com relação à população, também, algumas situações em que, se você não se impor, se você não tiver uma postura adequada, você percebe que do outro lado a pessoa sente sabe, ela acha que ela pode se impor para cima de você. Então, numa ocorrência policial, se a mulher não se impor, e eu digo que às vezes tem que se impor às vezes mais do que o homem, ela não consegue dar o devido caminho, o procedimento correto para aquela ocorrência. Já teve situações de abordagem que eu tive que chegar já dando uma voz de comando um pouco mais
né, uma entonação um pouco mais agressiva, até para mostrar que isso não seria, opa, aqui não, calma que aqui eu estou no comando aqui, senão as pessoas começam, principalmente homens, né, tendem a achar que você não vai conseguir fazer aquela abordagem, né? Então fazendo piadinhas, né? E você já tem que cortar isso na raiz, senão você perde como diz, você perde a mão para a ocorrência, né? Aí já é. Então você tem que já se impor no começo. Infelizmente, isso acontece. Eu acho que várias colegas da minha profissão já sofreram, já passaram por isso. Complementando a Rejane, mas antes eu queria falar com referência à fala da Luciana, que às vezes na polícia, muitas vezes na polícia, eles falam que a gente tem que ser igual a homem. Nós não temos que ser mulheres. Nós para sermos policiais bons, né, operacionais e tal, nós temos que ser iguais a homens. E não é bem assim o discurso que deve... Não é este discurso que deve haver. Nós somos mulheres e ponto. Fortes e ponto. E outra situação também que os meus filhos, um de 2, um de 4 anos, têm muito orgulho de falar que a mamãe é policial. E eles me acham também super heroína, dá vontade até de chorar, porque eu crio eles sozinho. Bom, Rejane, a sua fala é perfeita porque, primeiro, com os colegas, se você é uma pessoa comunicativa, risonha, que é meu caso, comunicativa, risonha, gosta de conversar, você já está dando abertura para poderem, entre aspas, você está dando abertura sem dar abertura para poderem brincar com você de uma forma mais pejorativa. E aí é o momento que a gente enquadra, porque eu enquadro mesmo. E a questão do público. Geralmente os homens também, eu que sou escrivã, Ana também, não sei se ela já passou com constrangimento quando está fazendo alguma oitiva, alguma situação assim, mas muitas vezes eles são atrevidos. E se a gente não se impor, o que não aconteceria se fosse um homem, vão abrindo, vão se atrevendo com a gente, mesmo sabendo que somos policiais e estamos naquele momento fazendo o nosso trabalho. A ponto, aconteceu uma situação comigo que eu ouvi um homem e aí ele tinha o telefone, salvo engano, ele pediu, ele veio fazer, eu trabalhava, hoje eu sou afastada para exercer o mandato sindical pela Cobrapol, mas eu sou ativa na corregedoria. E eu estou lotada na corregedoria. E eu fazia parte do setor de atendimento às partes. Então, esse homem procurou o setor para fazer uma reclamação de um policial. E aí eu fui buscando as informações dele, mas eu trato muito bem as pessoas, eu sou risonha mesmo, mas eu sou muito profissional, assim como todas eu acredito que são. E aí ele foi e pediu o telefone do cartório para poder acompanhar. Quando esse homem saiu, ele ligou para o cartório. E aí, quando eu atendi, ele fez um convite para mim a almoçar e ainda passou. Eu falei assim, olha, meu senhor, é o meu trabalho, eu acho que o senhor confundiu as coisas, eu peço respeito e espero que isso não aconteça mais. Vamos apurar o seu caso e vamos ver se realmente procede ou não essa reclamação contra o policial. Bom dia e desliguei. Porque não posso, como que eu vou dar voz de prisão para o homem? Ele esperou sair e ligou lá para o cartório. E olha que eu nem dei telefone pessoal, nem... Para vocês terem uma ideia, o meu tratamento foi o tratamento comum que eu dou para qualquer outro que eu estava atendendo. Só que, pelo fato de ser mulher, ele sentiu na liberdade, e é isso que acontece. O homem se sente na liberdade de fazer com a gente o que ele não faria com outro homem. Seja enfrentar por algum argumento, aí vem a questão da violência contra a mulher, do assédio moral e outras situações como a violência psicológica, a violência física, porque ele se sente no direito, e a violência doméstica, né, Ana? A Ana tem muita experiência com violência doméstica também,
é aí que ele se sente no direito de nos enfrentar, porque na visão dele, nós somos inferior. E não é isso que nós queremos e nós estamos ocupando o nosso espaço. E vocês que estão junto comigo também defendendo a categoria, vocês sabem muito bem como é difícil a mulher no meio sindical. Também é muito machismo. Mas vamos passar para a próxima, né? Porque, Beatriz, eu acredito que tem outros temas para você tratar. Muito obrigada. Eu queria só, antes de seguir, ouvir a Ana, se ela tem alguma coisa para complementar nisso que vocês falaram, porque ela, como escrivã, também acredito que atue de uma forma muito direta, né, com a população e com outros colegas. Com certeza. Além de o que acho que a Luciana falou, né? Nós mulheres na segurança pública, nós temos que ser melhores, né? Apresentar um desempenho melhor do que o homem. O homem faz o mínimo e já é super valorizado, elogiado, e nós não. Para a gente destacar na polícia, nós temos que fazer grandes feitos, né? Acaba que para muitas mulheres isso é um encorajamento e a gente vai atrás disso, e para outras não, para outras isso até desmotiva, né? De sentir, poxa, eu estou fazendo o meu trabalho aqui, ninguém está reconhecendo, o cara faz o mínimo e está sendo valorizado. Eu, particularmente, sou do grupo das mulheres que adotou a postura de querer esse destaque, de ir para o enfrentamento mesmo, para mostrar que nós mulheres, nós fazemos muita coisa e muita coisa bem feita. Além da questão de que eu atuo diretamente mesmo, como você colocou, e de uma forma muito enérgica na questão da violência doméstica, que já é vista pelos homens como uma área de mulheres feministas, de uma área de mulheres que querem lutar contra eles, o que a Luciana também falou, e a Regiane, eu acho, que não tem nada a ver, os homens não são nossos inimigos, a gente só quer conquistar a igualdade, a gente também não quer estar acima deles, a gente não propõe um machismo às avessas, em hipótese alguma. Além dessa questão, eu tenho a questão que eu sou homossexual, né? Então, além disso, da questão do enfrentamento da violência doméstica que eu faço, tem a questão da homossexualidade, que eles ainda juntam tudo e fica mais difícil de entender. Então, muitas das vezes, quando eu sou brava, eles ainda entendem assim: a Ana é assim porque ela é homossexual, ela quer parecer conosco, quer parecer com os homens. Ela quer se impor como se fosse um homem. Aí você vê mais uma vez o machismo. Olha bem, uma mulher não pode ser forte, que ela está querendo atribuir, ela está querendo tomar características do homem. Então, a mulher não pode ser enérgica, né? Então, para mim, ainda tem esse outro lado ainda que só dificulta, que os homens, na verdade, acabam tendo que nos engolir. Eu sinto muito isso deles, às vezes. Eles nos aceitam porque são obrigados a aceitar, né? Porque somos fortes, somos enérgicas e a gente luta para essa aceitação. Nós falamos aqui sobre o assédio, falamos sobre machismo, mas eu queria ouvir de vocês, vou começar pela Luciana, se vocês acreditam que existe o preconceito entre as mulheres, né? De mulher para mulher. Infelizmente, sim. É muito triste a gente admitir isso, mas existe. Até com relação às brincadeiras ou atitudes de colegas, às vezes você vai desabafar, querer contar para outra mulher. Eu já tive algumas experiências bem ruins e bem graves nesse sentido, não aqui, mas em outros estados. E você vai contar para a colega, ela diz: ué, mas será que ele não estava brincando? Eu falei: você me desculpa, mas eu não estou acostumada com esse tipo de brincadeira, né? E não, muitas vezes não é só palavra, muitas vezes chega o toque. Então, isso, se acontecesse com você, com a sua filha, eu falo a mesma coisa para a mulher, sabe? Mas eu também vejo que muitas mulheres veem na gente, principalmente nós somos representantes sindicais, né? Regiane, a Ana Rosa, que luta também pela causa, a Aline, uma força para elas, que elas não estão sozinhas, vem um amparo, alguém com quem contar e com quem desabafar, poder falar tudo isso,
né? Então, eu acho que a gente não tem o direito, vamos dizer assim, de esmorecer, porque nós vamos ter que estar fortes ali para as colegas e levar essa luta adiante, né? A gente não pode recuar, vamos dizer assim. Eu já ouvi assim muita coisa, tem várias histórias aqui que nos chocariam, né? Eu já ouvi colega falar que determinada operação não é para mulher, mas quando é alguma coisa ruim que eles não gostam de fazer, aí eles falam, não, essa parte burocrática, por exemplo, isso daí é melhor uma mulher, porque vocês vão fazer mais bem feito. Não é porque a gente vai fazer mais bem feito, porque ele não quer fazer. Então, ele tenta, né, te jogar um elogio. Então, a gente tem que entender, não só as mulheres da segurança pública, mas todas as mulheres, que nós somos capazes de fazer todas as coisas que os homens fazem. Mas nós temos que ter as nossas diferenças respeitadas. Existe muito machismo velado ainda. De que maneira? É um curso ou um treinamento que vão oferecer, que coloca uma prova física que dificulta muito a participação das mulheres, né? Que exige uma compleição, uma força física masculina. Então, isso é bem velado. Eu já vi colocarem mulheres policiais competentes que estão na rua, no combate o tempo todo, muito experientes, numa recepção, por exemplo, numa operação, enquanto colocam um homem que nem é lá, vamos dizer, mais mediano, porque ele é só por ele ser homem. Entende? Então, a diferença com que a mulher é tratada ainda é uma maneira assim, mais velada de você não acreditar na força, na garra e no trabalho e na competência da mulher. E isso, infelizmente, a gente vê também mulheres agindo dessa maneira, sabe? Então, acho que a gente tem que continuar essa luta para fazer com que isso mude, né? Isso mude. Realmente, nós somos diferentes. Eu vejo também, por exemplo, a Aline falou isso. Uma mulher, ela precisa se ausentar do trabalho por um período porque precisa levar um filho no médico, alguma coisa assim. Tá dando desculpa. Não vou poder viajar, meu filho está doente. É desculpa, o filho é desculpa, né? Como se a gente quisesse que o filho ficasse doente para não participar daquela determinada, né, operação. E enquanto que o homem, ele pode dar qualquer outra desculpa. E ele não é visto. Os adjetivos que usam para as mulheres, é folgada, está dando desculpa de filho, a mulher tem o direito de sair 2 horas antes para amamentar, sabe? A mulher hoje, na servidora pública, tem o direito dos 6 meses de licença maternidade. Mas que folga! Mas quando é com as mulheres deles, isso é normal, não é interpretado dessa maneira. Então, é isso que precisa mudar. Sabe? A gente ainda tem, sim, muitas mulheres que pensam com machismo, às vezes nem é por querer, ela nem percebe, e muitos homens também, eu acredito que não seja por querer, porque aquilo vem da educação dele. E muitos eu vejo que estão dispostos a mudar, sabe? Então, quando você fala, lógico, de uma maneira coerente, eles aceitam, poxa, desculpa, não foi minha intenção, eu não percebi. Então, isso acontece hoje, então por isso a gente tem que continuar aí, firme e forte. Eu tenho uma história também que eu me lembro, logo que eu entrei na polícia como agente, eu quis estudar, em seguida abri o concurso em seguida não, quando eu estava grávida da minha 3ª filha, abri o concurso para perito e tinha na minha área vagas. E aí eu queria estudar, porém eu vi que na prova física eu ia estar no final da minha gestação. Isso ia dificultar muito eu fazer aquela prova. E eu procurei um advogado para ver se eu conseguiria entrar com um mandado de segurança, alguma coisa para protelar essa prova. Na época, sabe o que ele falou para mim? A minha resposta foi, se eu apresentar essa petição para o juiz, ele vai olhar para você e vai dizer assim, mas você quer ser mãe ou policial? E eu fiquei muito chocada com isso. Porque eu não posso ser as duas coisas? Eu posso, tanto que eu estou aqui, entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente passa que marcam a gente. Apesar de ter passado isso 16 anos, eu ainda me lembro como se fosse hoje. Então, tem muitas coisas que a gente passa que só nos marca, né? E só dói na gente. Então, eu me solidarizo muito com a Ana Rosa, que imagino o que você passa, porque eu, como mãe, né, e muito jovem, eu entrei na polícia muito jovem, e já mãe, também passei muita coisa.
Então, isso é muito difícil. Meninas, agora eu ia iniciar pela Ana, mas eu vou falar pela Aline, porque ela tem um horário, ela precisa sair sem falta. Então, Ana, eu vou colocar a Aline, porque talvez ela precise sair antes da gente finalizar, tá? Foi amplamente divulgado que os casos de agressão contra a mulher no ambiente doméstico aumentaram muito durante a pandemia. E esse é um tema que merece a atenção de todos nós como sociedade. A Aline criou o Instituto Amadas, e eu queria que ela falasse um pouco em que contexto surgiu o Amadas e que tipo de atendimento ele faz. Então, Beatriz, engraçado que o Amadas, eu vou pegar o gancho também dessa questão do preconceito da mulher contra a mulher. Eu sofri violência doméstica, e não é vergonha para nenhuma mulher falar isso. Sofri violência doméstica por 2 vezes do pai dos meus filhos, e por este motivo, não só por este motivo, mas a minha revolta foi policiais, não só homens, mulheres, muitos acompanharam na sede do sindicato, em que eu queria ser presidente, concorrer à presidência do sindicato, e ele simplesmente falou que mulher não era capaz para assumir a presidência do sindicato, porque ele já era o presidente, e isso o deixou muito nervoso e começou uma discussão entre a gente, e desagou no que aconteceu, que foi a violência, tanto física, ele me empurrando, quanto verbal, ameaça, ele me ameaçou, disse que iria me passar, mas isso não é novidade, quem quiser pode acessar, foi publicado na imprensa. E aí, nessa época, as pessoas policiais, mulheres, muitas mulheres, eu ouvi falar assim, mas isso aí ela provocou, é porque ela provocou, ou ela armou tudo para ele. Eu seria uma mulher muito burra se eu armasse para eu ser agredida. Naquele momento, na frente das câmeras do sindicato, onde eu estava trabalhando há dias naquele mesmo local, e ainda falaram que eu sentei lá porque tinha as câmeras, naquele dia para ele fazer aquilo comigo. Infelizmente, isso aconteceu e me deixou uma revolta tão grande, porque eu fui sozinha procurar a defensoria com a ajuda de uma amiga, a defensoria, a promotoria, e muitos me fechando a porta, sabe? Muitas outras pessoas fechando a porta e me transformando, passando da vítima à autora. Eu que provoquei, eu que fui a culpada. Então, em virtude disso, eu vim trabalhando na minha cabeça a possibilidade de fundar um instituto, que não existe, eu não vejo aqui em Belo Horizonte trabalhar tanto isso, principalmente que eu sou aqui de Belo Horizonte, um instituto que ajudasse a mulher efetivamente, pelo menos orientando a mulher, mostrando para ela que ela não estaria sozinha. E aí eu fui chamando as pessoas que eu achei que, mulheres que estariam junto comigo. Por fim, até falei com a Ana, que a Ana, ela vai falar do projeto dela, mas é um projeto maravilhoso, espetacular. E eu vou te falar, só poderia ser uma mulher para criar. Bom, e aí eu falei, não, eu vou fundar um instituto que oriente a mulher e que possa empoderar a mulher também, tentar tirar essa mulher do ciclo de violência. Porque a mulher querer ser dona de casa é um direito dela. Agora, a mulher ser dona de casa passando por algum tipo de violência é diferente. Aí nós podemos ajudá-la. A gente não pode ter preconceito com referência à mulher. Se ela passou pela violência doméstica, não é preconceito contra ela. Que isso? Não, ela é culpada, ela é isso, ela é aquilo. Não é isso. Nós precisamos ajudar a mulher, e as mulheres têm que se unir para isso, para ajudar as próprias mulheres. E aí esse instituto, ele se chama Instituto Amadas, é um instituto que eu fundei, mas ele ainda está em fase de experimentação, nós estamos atendendo só alguns casos pontuais, de forma online, também para a gente trabalhar os nossos processos de atendimento, uma vez que a gente tem um trabalho junto com outras parcerias que a gente está buscando, como é a Polícia Civil,
a Defensoria, o Ministério Público, o Judiciário. Como que funcionaria? A mulher poderia, como funciona? A mulher busca o atendimento com o Instituto Amadas, tanto o apoio psicológico quanto o apoio jurídico, e ela também pode ser encaminhada da própria delegacia até o Instituto Amadas. E outra situação é que, além desse trabalho já de repressão, agente repressivo, que o fato já aconteceu, a gente também trabalha as mulheres com seminários, com cursos, com encaminhamento da mulher, né? Às vezes ela não tem a oportunidade de ir para o mercado de trabalho, é uma dona de casa, que não vê outra luz no fim do túnel, ao invés de continuar a permanecer naquele ciclo de violência e não conseguir romper com esse ciclo de violência. Então, o Instituto Amadas, ele tem essa finalidade. A finalidade é ajudar, acolher, empoderar a mulher, acolher a mulher vítima de violência, ou também aquela que não é vítima e que não tem um recurso, um jurídico para poder orientá-la, e encaminhá-la aos demais órgãos competentes. Mais precisamente, a mulher ela sofreu violência doméstica, foi para a delegacia, ela não sabe o que fazer. Encaminham a mulher para o Instituto Amadas. Ela lá vai ter uma orientação jurídica e ela vai ser encaminhada ao parceiro, a Defensoria Pública. Então, o Instituto Amadas ele vai ser um elo entre essas instituições. E ela passa por uma psicoterapia breve, para saber qual é o problema que a mulher está sofrendo e também os dependentes dela. E após isso, os psicólogos voluntários do Instituto, eles darão um feedback, uma análise, né, não um laudo, né, mas se a mulher ela está apta ou não a continuar a vida dela fora desse ciclo de violência. Se ela não tiver, a gente encaminha para um parceiro, né, que vai tratar a mulher na parte de psicologia. Então, está sendo ainda tudo colocado em prática, isso aí é uma fase experimental, mas, por tudo que eu falei aqui, eu vejo que é um instituto que vai dar muito certo, se a gente conseguir o apoio também da parte pública, da parte privada. O interessante é a gente, quanto mais, se a gente pode, se nós podemos, a gente precisa ajudar. Se eu posso, eu preciso ajudar e eu não quero que as mulheres continuem passando por aquilo que eu passei. Eu sofri na carne, na pele. O que é isso? O que é a violência e o que é o preconceito. E a dificuldade da mulher que sofre esse tipo de violência. E até a Ana é uma das que eu quero muito ter a parceria com ela, porque ela vai explicar depois. Mas nós que representamos, né, categorias, meninas, Luciana, Rejane, a Ana também, né, que fez esse não é aplicativo, não. É chatbot, eu vou falar chatbot, que eu sei falar é assim. Mas é um negócio fantástico. Nós estamos tentando melhorar alguma coisa. Então, nós temos que correr atrás disso. E esse é o meu recado. As mulheres têm que se empoderar mesmo. E quando falam, não tem que falar empoderamento, fala empoderamento sim. Temos que nos empoderar, temos que nos valorizar e temos que correr atrás para ajudar as outras mulheres também. Então, esse é o Instituto Amadas, está em fase ainda de experimentação, mas vai dar certo com certeza. E obrigada a todas, meninas, pela live, Beatriz. Então, a todas que participaram aqui, Beatriz, Luciana, Rejane, Ana, eu quero me despedir antecipadamente, porque eu tenho um compromisso agora, e eu vou sair, mas eu deixo um recado aqui. Eu fiquei muito feliz de participar dessa live. Nós precisamos estar o tempo todo nos empoderando, falando a respeito, para colocar na cabeça de todos que a mulher tem o seu lugar e é um lugar ao lado do homem. Não é atrás, não é abaixo, é ao lado. Nós temos a capacidade de fazer as mesmas coisas e até melhores. E, Luciana, você
nós mulheres podemos ser policiais, mães, mulheres, professoras, porque eu também, além de policial, eu já fiz parte do corpo docente da CADEPOL e a Ana foi minha aluna. Então, nós podemos ser tudo, porque nós aguentamos tudo, porque nós somos mulheres. E é isso, meu recado. Muito obrigada, meninas. Amei a participação. Muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada, Conacate, parceira da Cobrapol. Né? E é isso. E até mais. Vou sair agora. Ana, conta pra gente sobre o Chame a Frida, como que surgiu a ideia, quem está envolvido, porque a gente achou, inclusive, o nome muito criativo. Esse projeto, ele nasceu de uma forma muito despretensiosa e acabou que tomou uma proporção que eu não esperava. A gente ficou muito feliz. Ano passado, quando começou a questão do Covid-19, a gente já está fazendo um ano que está nessa situação, né? Me recordo que foi ali na segunda semana de março de 2020. Então, quando começaram as notícias de que tinha uma pandemia e que a gente tinha que começar a ficar em isolamento. Então, todas as restrições que a pandemia trouxe para a gente impactaram na violência doméstica. Foi uma preocupação que nasceu muito cedo, né, no Brasil inteiro, todo mundo preocupado, a violência doméstica vai aumentar, as mulheres vão morrer. E essa preocupação, antes mesmo de que eu lesse na internet que já existia estudiosos preocupados com isso, eu senti isso na prática, né? E a gente que está nesse enfrentamento, nós todas que estamos nesse enfrentamento, tudo nosso é muito prático. A gente vivencia muito isso, a gente está na linha de frente. E eu percebi que as mulheres não estavam vindo aqui na delegacia com a mesma frequência. Eu falei, onde estão as vítimas? A pandemia não fez acabar a violência doméstica, né? E daí eu fui saber, olha, as mulheres estão tendo dificuldade para deixar os filhos com alguém para ir para a delegacia, porque as escolas estão parando, elas estão sendo dispensadas do serviço, elas não estão encontrando o transporte público, que já estava com o horário reduzido. Então é por isso que as mulheres não estão indo na delegacia. Então eu me preocupei muito, falei, olha, eu tenho uma preocupação aqui muito grande com a prevenção. Não deixar as mulheres morrerem, que para mim a gente perde a guerra totalmente quando uma mulher é vítima de feminicídio. E daí eu falei, gente, olha, eu vou ter que criar uma forma dessas mulheres comunicarem comigo de casa, vou ter que fazer essas medidas protetivas, esses atendimentos de casa. Eu falei, olha, vou abrir um WhatsApp para essas mulheres fazerem a denúncia, essas meninas e mulheres, né, gente? Vamos deixar claro que a violência doméstica também atinge meninas. E daí eu fui atrás de um número corporativo da polícia e eu recebi um celular doado por um colega escrivão de polícia, assim como eu. Então, quer dizer, eu não onerei o Estado com o meu projeto, ao contrário, eu tive que, quando eu aprendi a fazer chatbot, eu vou chegar por que eu tive a ideia de chatbot, eu tive que ir lá e pagar a licença do meu bolso, porque eu não tinha recurso nenhum. E eu queria fazer tudo muito rápido, eu queria que funcionasse logo. Então, diante disso tudo, eu sentei para abrir um WhatsApp para essas vítimas, eu falei, olha, eu não vou dar conta, porque a demanda vai aumentar. Eu não vou dar conta. Como que eu vou resolver isso aqui? Falei, olha, como que eu vou criar um atendimento virtual onde exista uma forma da mulher já ter as respostas, essas perguntas que elas fazem basicamente na delegacia, com as respostas programadas. Porque, gente, são praticamente as mesmas demandas. Tenho quase 10 anos de polícia, e só fiz isso da minha vida, só violência doméstica, que é o que eu me proponho a estudar, me proponho a lutar, né, nessa temática, é a que eu mais gosto. Aliás, dentro da polícia é a que eu gosto mesmo. Se eu fizesse outra coisa, eu acho que eu não me sentiria realizada. Então, eu falei, olha, eu vou criar um chatbot, fui para a internet, aprendi como que criava, vou criar uma atendente virtual que dê as opções das principais perguntas que as mulheres fazem aqui para mim. Fui, sentei, estudei o que ela pede. Pede para fazer protetiva, pede para realizar corpo de delito, pede segunda via da medida protetiva, pede para agendar um horário para fazer o boletim de ocorrência, pergunta se vai perder a guarda dos filhos, se fizer a denúncia, pergunta para onde que vai, como que faz para conseguir o divórcio mais rápido. Fui montando todas as perguntinhas e as respostas que eu, Ana, iria fornecer se estivesse fazendo atendimento presencial. Quando eu terminei, que eu aprendi a fazer o chatbot, que eu programei tudo, e eu tive um cuidado, gente, com isso,
antes de colocar o projeto em execução, eu fiz um grupo e peguei mulheres, amigas minhas, conhecidas, de diversas escolaridades, diversas profissões, porque eu queria que a linguagem fosse muito clara, muito objetiva e muito simples, que atingisse todas as mulheres. Porque eu vejo muitas plataformas hoje de denúncia que são complexas, e as mulheres não entendem bem que linguagem é aquela, não entendem os termos jurídicos, então eu preocupei muito que fosse algo muito simples, até porque mulher vítima de violência doméstica, ela já está totalmente vulnerável, ela não tem cabeça para ficar entendendo muita coisa, não. Ela quer que se resolva e ela quer uma resposta muito rápida do Estado e muito assertiva, né? Então, eu preocupei com isso, preocupei se estava fácil de ser entendido e preocupei também com não ter uma comunicação violenta para falar com a mulher, que fosse acolhedor. Tanto é que o lema da Frida, aqui do Projeto Frida, é acolher e proteger, porque eu entendo que primeiro você acolhe a mulher e depois você faz o atendimento dela com as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha. Terminei, falei, qual que é o nome que eu vou dar para essa atendente virtual? Eu tenho que dar um nome para essa robozinho que vai atender. E aí, já sou fã de Frida Kahlo, resolvi dar o nome de Frida, não só porque ela foi uma mulher à frente do seu tempo, não só porque ela sofreu um relacionamento abusivo, não só por isso, mas também porque ela pintou um quadro e nas minhas pesquisas eu descobri que ela foi a primeira artista plástica a retratar um crime de feminicídio em suas obras. Ela tem um quadro que retrata um crime de feminicídio. Frida Kahlo, em um noticiário, em um jornal, ela tomou conhecimento de um crime de feminicídio, onde o homem, ao ser interpelado pela polícia, ele respondeu assim, minimizando o que ele tinha feito. Ele assassinou a esposa, minimizando. Ele disse assim, eu não fiz nada, eu só dei alguns golpezinhos. Isso chocou a Frida de tal forma que ela foi e pintou este quadro, que tem muito a presença do vermelho, tem muito sangue ali, e ela usa essa frase, foram apenas alguns golpezinhos, de uma maneira irônica. Olha, e mostra aquela mulher ensanguentada, o homem com a faca na mão e são apenas golpezinhos. Gente, algo tão atual que hoje acontece. Olha bem, ontem STF estava decidindo a questão da legítima defesa da honra. Eles estavam discutindo ainda é usada essa tese na defesa de homens que assassinaram suas companheiras. Olha bem, como que a obra de Frida Kahlo é atual. Eles ainda querem simplificar, dizer que não é nada. Então, quando eu coloquei o nome da atendente de Frida, foi para homenagear Frida Kahlo e foi para poder, todas as vezes que alguém me perguntar por que Frida, eu contar a história deste quadro. Para que nunca mais o feminicídio seja visto como algo simples e algo que o homem tenha direito de fazer. Coloquei o nome da atendente virtual de Frida, começamos a divulgar e foi dando muito certo, porque as mulheres adoraram e as mulheres pararam de se deslocar aqui no Meuaçu, onde eu trabalho, tem muita zona rural. E essas mulheres da zona rural, elas têm muita dificuldade para acessar os serviços do Estado. Por quê? Porque estão longe, porque não tem acesso à informação. Então, com o celular, gente, tudo fica mais fácil. A Aline brinca aí que eu coloquei a Polícia Civil na casa das pessoas, coloquei a delegacia na palma da mão. Eu escolhi o WhatsApp, porque o WhatsApp é considerado dos aplicativos mais famosos do mundo, mais conhecidos do mundo. Hoje você tem aí, todo mundo praticamente tem o WhatsApp, é um aplicativo leve que qualquer celular a pessoa vai ter. Pessoa analfabeta vai conseguir pedir socorro porque manda áudio, a Frida recebe áudio. Aplicativos em geral que eu conheço já em funcionamento não recebem áudio, então tem a questão também de entender as dificuldades das vítimas, mas deixa eu resumir, porque senão eu vou ficar falando demais da Frida. Foi dando muito certo, uma delegada levou para Governador Valadares, em Governador Valadares foi um estrondo, aí o Jornal Estado de Minas se interessou, achou muito legal, fizeram uma matéria, quando eu assustei, e aí os números, gente, de atendimento muito elevados, muita gente falando que legal, eu não preciso mais sair lá de uma roça, andar tantos quilômetros para pegar segunda via de uma medida protetiva, porque a Frida faz isso, a Frida envia. E até que a gente conseguiu evitar um crime de feminicídio graças a isso. Por quê?
a vítima estava ligando para a polícia militar e a polícia militar não conseguia localizar a vítima na casa dela, que era uma casa de difícil acesso. Ela lembrou da Frida na opção SOS que eu cadastrei. A opção SOS faz a seguinte pergunta: está sofrendo risco de morte neste momento e não está conseguindo acionar o 190? Aí a mulher aperta o SOS. Ela apertando o celular da Frida, ele tem uma vibração diferente. E nesse dia eu estava de plantão, recebi esse chamado e ela falou: olha, ele está na minha porta, eu já tenho medida protetiva, ele está falando que uma hora eu vou sair daqui, ele vai me matar. Eu pedi para ela, manda sua localização por GPS. Ela mandou a localização por GPS e ainda mandou uma foto dizendo que ela morava perto de uma caçamba de lixo verde. Nunca vou esquecer esse fato, porque isso foi determinante. Eu mandei tudo para a patrulha de prevenção à violência doméstica e aí eles conseguiram chegar lá e prender esse agressor. Detalhe, um dia antes, ele mandou uma matéria de um feminicídio para ela e falou: este é o nosso fim. Então, entendam bem, eu acredito que nós aqui, através da Frida, sem gastar, sem onerar o Estado, nós conseguimos criar um botão do pânico em Minas Gerais, aqui em Manhuaçu, porque foi isso que aconteceu e ela foi salva. Eu não tenho dúvidas que essa mulher foi salva graças à nossa ação. E isso aí despertou muito interesse, porque uma ação tão simples contra mim, como a minha, de criar um chatbot, gerou tanta repercussão. E a revista Marie Claire, o Instituto Avon, todo ano, eu acho que está na 3ª edição, eles fazem um prêmio chamado Prêmio Viva, pela vida de todas as mulheres, em diversas categorias. Tem de educação, enfim, saúde. E eles me ligaram falando que, graças ao Projeto Frida, eu estava finalista desse prêmio na categoria Justiça e Segurança, ao lado de uma delegada da Paraíba, que é um fenômeno, e ao lado de uma estudiosa, uma advogada que faz estudos de racismo e violência doméstica em São Paulo. Foi muito bacana, porque deu muita repercussão para o projeto Chame a Frida. A gente saiu na Marie Claire, na edição impressa e na digital. No Instagram da Marie Claire foi um sucesso tremendo. Artistas começaram a seguir a página da Frida, inclusive eu convido vocês a seguirem lá e se puderem divulgar. E depois o Mídia Ninja, que é uma vocês conhecem, né? Tem milhões de seguidores. Mídia Ninja fez uma matéria me comparando com a Verônica, com a escrivã Verônica, de Bom Dia, Verônica. Não, assim, eu fiquei muito feliz porque todo mundo começou a reconhecer muito o que eu estava fazendo, com um número de telefone. E, por fim, neste meio tempo que eu não contei para vocês, que um deputado estadual interessou e elaborou um projeto de lei para a Frida se tornar obrigatório em todas as delegacias de Minas. E já está em tramitação na Assembleia Legislativa desde agosto. Por causa da pandemia, tiveram muitas paralisações, então não andou muito, mas a gente está lá em diálogo com as mulheres deputadas, porque está na comissão de mulheres, para que agilize, para a gente ver logo a Frida como lei. E teve o prêmio Inova, que é o prêmio do Estado de Minas Gerais, que eu me inscrevi, fiz todo o processo que eles pediram e fiquei em primeiro lugar na categoria Políticas Públicas Implementadas de Sucesso. Foi um prêmio muito importante, porque a Frida virou uma política pública oficial e daí a Polícia Civil de Minas Gerais institucionalizou a Frida. Hoje a Frida não é um projeto da ANA, é um projeto oficial da Polícia Civil. Espero que logo todas as delegacias tenham a Frida para facilitar esse socorro, né? Eu vou deixar um recado aqui, só uma coisa que eu tenho fascínio, que são políticas públicas para mulheres. Eu vejo que a lei, nós temos, né, uma das 3 melhores leis de violência doméstica de acordo com a ONU, mas eu acho que falta política pública para a Lei Maria da Penha na prática ter seus efeitos, né? Em sua integralidade. Com certeza, torcemos aí para que logo, logo todos os estados tenham um Chame a Frida, porque realmente é um trabalho incrível e que a gente tenha conhecimento, esse um caso, né, que não aconteceu de feminicídio, mas imagine quantas histórias não foram modificadas com esse projeto. A gente está já no limite. Eu queria só fazer uma última perguntinha para vocês. Com uma palavra, cada uma de vocês me dizer o que vocês acham, só uma palavra, hein? Que a mulher traz de especial para as carreiras de segurança pública. Ana, vou começar com você.
Termina a pergunta? Eu não consegui ouvir toda. Com uma palavra, o que você acha que a mulher traz de especial para a carreira pública? Eu acho que traz coragem. Eu acho que já está no nosso nascedouro, nós nascemos corajosas, grandes feministas falam aí, né? Copiando outra grande feminista, que a gente se torna mulher, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna. Então, a vida exige muito de nós, coragem. Então, eu acho que o recado é esse, mulher traz coragem. A palavra derrota, medo, não é pra gente, não. E você, Regiane? Para mim, a palavra é transformação. Eu acho que nós já nascemos com esse espírito de transformação. E eu acho que essa palavra, para mim, simboliza muito. Como eu falei, só de nós ousarmos, né, de nós estarmos nas carreiras de segurança pública, eu acho que já é uma transformação e a gente carrega isso no sangue. E você, Luciana? A minha palavra é garra. E persistência também acho que se encaixa muito bem. Nós não nos damos o direito de desistir nem de fazer pela metade. E eu queria só aproveitar para parabenizar a Ana, fiquei emocionada com o seu projeto, Ana, fantástico. Estamos torcendo para que ele em breve esteja em todo o Brasil e que se amplie também para a violência contra as crianças, né, e adolescentes. Eu achei fantástico e depois a gente volta a conversar. Ontem eu já fui olhar sobre o seu projeto, achei já maravilhoso. Mais uma vez, eu quero agradecer. É uma honra para a CONACAT poder contar um pouco da história de vocês, da experiência de vocês e dar visibilidade a temas tão importantes como os que a gente conversou hoje. Até mais.